Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois bem, eu sou Henrique Amaral, estamos aqui hoje para mais uma lista aqui na BLACKERLOTUS. Hoje é dia de recapitulação, isso mesmo. Vamos aqui, hoje nessa lista, ver quais foram os melhores cards aí do Standard do Arena em 2019, né? Não M19, em 2019, no ano de 2019. Então vamos juntar aqui as nossas energias, dar as mãos nesse ritmo de festa aí, e vamos recapitular quais foram os 10 melhores cards que tivemos no ano de 2019. Lembrando que nós tivemos basicamente dois blocos de rotação, né? Aquele bloco lá de M19 e tal, e agora esse proposto com o bloco de Ravnica pra frente aí. Então foi um pouco difícil de eu trabalhar e tentar entender quais foram os melhores cards, já que nós tivemos meio que dois standards diferentes no ano. Porém, eu já vou explicar para vocês como eu cheguei nos números e definir quais são os 10 melhores. Então, se você curtiu essa ideia, está animado para ver o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para mandar lá no seu grupão do WhatsApp, trazer o pessoal para cá. Quem sabe vocês não fazer um bolão aí para tentar ver quem acerta mais quais são os melhores cards aí de 2019. Combinado? Beleza? Então, vamos lá, Cleiton, puxa aí aquela vinheta. Galera, é importante, se você comprar qualquer um dos cards que eu apresentar aqui pra vocês nesse vídeo, muitos outros decks inteiros, acessórios para seus cards, é só passar na X-Place, que é a loja parceira do canal, que o link deles está aqui na descrição, juntíssimo do cupom BLACKERLOTUS, que vai te dar 5% de desconto na sua compra. Então aproveita, usa, abusa e mande aí pros seus amigos o cupom também, para todo mundo sair feliz. Combinado? Então, vamos lá ver qual é o nosso top 10. Bom, pessoal, em 10º lugar temos aqui o digníssimo Teferão, né? O grande Teferi, que causou dor de cabeça em muitas pessoas e deixou saudade também para uma boa parte da galera que curtia jogar Jasper. Começo do ano até, bom, bem o começo do ano, o Esper era um dos decks ali que mais cansava a galera na arena. Era aquele deck to beat, era o deck que tinha resposta contra tudo, abria descartando, anulava coisa pra caramba, fazia o terror, né? A gente teve até mesmo o Nexus que trabalhou junto ali com o Esper e fez com que o negócio ficasse cada vez mais impossível, né? Inclusive o Nexus precisou ser banido do formato Standard, mas Teferão aí se sagrou como uma das win conditions do Esper, e esse que era o maior problema dele, tem que fazer com que as pessoas reclamassem muito. Porque se você lê a carta do Teferi e você não está muito familiarizado com o Standard, ou chegou agora no jogo, não tem muita malícia, você vai ler o Teferi e vai falar: como é que ele ganha jogo se ele era win condition do deck? Aí que tá. Sabe como é que ele ganha o jogo? Você usava o menos 8 dele, que era o Ultimate, você conseguia chegar nisso porque você controlava bem o jogo. Você dava o menos 8 dele, e ele só ia jogando, acabava com todas as permanentes do oponente e, pasmem, você ganhava por deck out, basicamente um 1000 no oponente. Só que era um 1000 que o oponente similava comprando uma carta por turno, todo turno ele compra uma carta. E o menos 3 do Teferi faz com que você consiga ficar voltando ele ali pro topo do deck, né? E jogando ele de novo e tal. Então você não vai ter problema de deck out. Já o oponente vai perder o deck depois de 60 turnos jogando. Era extremamente tedioso esperar o Esper ganhar com o Teferão, mas era um condition. O certo era o oponente conceder assim que percebeu que o board estava controlado, para não perder 60 turnos ali fazendo isso, né? E basicamente isso que irritou muitos jogadores. E foi por causa disso que o Teferi acabou sendo um dos cards mais usados aí de 2019, por ele ser uma das principais win conditions, um dos principais decks do meta. Teferão teve 18,9% de uso, né, em top 8 de grandes torneios por aí. Eu utilizei o site do mtgtop8.com, né, se você quiser acessar lá depois, onde eles têm uma métrica lá, eles meio que registram lá todos os grandes torneios, os top 8 de grande torneio. Então, do ano de 2019 inteiro, a gente conseguiu ver aí o Teferi com 18,9%. Só que assim, a gente, como eu expliquei para vocês, explicando aqui para vocês, a gente teve meio que dois standards no ano de 2019. Teve até uma metade, ali onde rolou M19, Dominária e tal, aí isso caiu, aí na outra metade do ano a gente teve o metagame de Guerra da Centelha, né, é o que a gente tem até hoje. Então ficou meio difícil de eu misturar dois metagames para criar o ano. Então assim, eu meio que peguei o top 10 de cada um desses dois standards e tentei juntar eles, né, e tirar ali os cards mais expressivos. Tem alguns cards assim que fizeram uma porcentagem bem boa, poderia estar nessa lista, mas eu acho que eles são muito manjados, tipo o Choque e Optar, né, são por exemplo cards que tiveram aí um percentual muito grande de uso, quase uns 20% que nem o Teferão. Só que eu acho muito mais importante citar para vocês o Teferão, pelo impacto que ele deixou de fato no meta, do que Choque e Optar, que são cards que estão sempre voltando, vão estar sempre aí, né, e enfim. Eu tentei colocar os melhores cards possíveis, né? E os cards mais
impactaram o meta de certa forma. Então por isso o Teferon tá aqui, e Choque ou Optar, por exemplo, vocês não vão ver. Então, esses porcentagens são retirados lá do MTG Top 8, se você entrar lá depois dá uma olhadinha, fica à vontade, tá? Até mesmo para você ter uma noção aí do que marcou o ano, né? Bom, sem mais delongas, a gente tem aqui o próximo card, que é o Elfos de Llanowar. O Elfos de Llanowar foi um card que deixou um marco pra gente, principalmente quando a gente pensa no Magic Arena. Quem joga Magic há muito tempo sabe da importância do Llanowar e de como ele é um Dork forte. Pra quem não sabe, Dork é o apelido que dão para essas criaturas aí que geram mana, né? O Llanowar é um Dork, ele é um gerador de mana. E ele é um dos mais fortes que a gente tem no Magic pra cor verde, né? Ele gera ali só pra cor verde e ele é um excelente ramp, né? Ele acelera muito a cor verde. Ele acelerou demais o verde até a metade do ano, né? Do ano pra frente, o Ganso ocupou o lugar dele, só que o Ganso é bem mais restrito. E a Wizards deixou explicado, né, pra gente, assim que estava para sair o Drain, que eles não queriam mais Dork de turno 1 aí no Magic. Então eles não renovariam, né, não iriam trazer o Llanowar de volta. Galera que sonha com Birds of Paradise T2, eles falaram que não vai ter, enfim. Eles não querem gerador de mana turno 1 no Standard mais. Eles falaram que o negócio fica meio desbalanceado, é complicado e tal. Favorece muito esses decks Stomp, né? Tanto que se a gente for lá pro formato histórico, a gente vai ver um monte de Gru fazendo terror com Elfos de Llanowar, Druida do Paraíso, enfim, vários ramps e bichos absurdos que entram muito rápido. Então o Elfos de Llanowar, ele fez com que os metas fossem muito agressivos, né? A gente tinha Golgar e Explore, esses decks que se consolidaram muito na época como um dos principais decks do meta, graças ao Llanowar que estava essa rampada louca, né? E aí agora a gente dificilmente deve ver um Llanowar voltando pro meta, pessoal. Então você se acostume aí, se você não pegou essa época, o máximo que você vai conseguir é um Ganso, que é um gerador de mana bem restritivo, já que a gente tem que ficar girando a comida e tal, e ele não se adapta bem em todo o deck, né? E o Llanowar teve aqui 21,2% aí de aparições em top 8. A gente também teve aqui o famigerado Oco, né? Você deve estar estranhando que ele está aqui tipo, em 7º lugar, né? 7º lugar. Ele não está em primeiro por vários fatores, pessoal. Primeiro de tudo, ele entrou na última coleção do ano, tá? E ele durou, acho que nem 2 meses. Então, se ele comparar com todas as outras cartas, né? Ele jogou muito pouco, ele ficou muito pouco tempo no meta. Por isso que ele tem essa porcentagem pequena, comparado com o Standard como um todo. Então, realmente, ele não tem como ele conseguir uma porcentagem maior porque ele ficou pouco tempo. Mas se ele ficasse, sei lá, 6 meses jogando, ele com certeza ia estar com 70% de aproveitamento aqui, né? Outro detalhe importante, não coloquei aqui terrenos, tá? Porque tem muitos terrenos que são usados pra caramba, que nem tem aquela FET nova que a gente tem que busca qualquer terreno básico. Aquela carta ela tem 70% do meta, porque ela tá em quase todo deck, então acho meio inviável ficar citando os terrenos aqui. Então foquei apenas nas mágicas, tá? E o Oco, galera, é aquele negócio. A Wizards perdeu totalmente a linha criando um Planeswalker de custo 3 que gera umas interações absurdas e quebra o formato. O Oco está sendo banido em quase todos os formatos. Se eu não me engano, ele ainda está vivo no Commander, no Modern e no Legacy Vintage, né? No histórico ele entrou na lista de suspensão, foi banido do Pioneiro, se eu não me engano, Standard e do Brawl, tá? Então ele tá complicado pro lado dele. Por quê? O Oco ele tem um problema de design absurdo. Ele custa só 3 manas. Em decks que tem, por exemplo, o Ganso, você consegue fazer ele no turno 2, tá? Ou como se fosse um Llanowar, tá? Você consegue fazer ele no turno 2. E o Oco ele tem vários problemas. Por ele entrar rápido, é difícil dele ser anulado, né? E aí ele tem, primeiro que a habilidade dele, a primeira é mais 2, ele cresce muito, ele já entra meio com 6 marcadores. Então é muito difícil dele ser tirado em combate já no começo do jogo. Os oponentes não conseguem no turno 2, 3, 4 causar 6 de dano em combate muito fácil. E o Oco ele chega nesse escudão aí, ele fica muito parrudo. E ele cria comida ali. O mais um dele ainda vai conseguir te fazer as suas comidas virarem criaturas para bloquear ainda mais o oponente, ou nerfar aquela bomba que o oponente fez transformando no Elk 3/3. O menos 5 dele também é absurdo, porque ele consegue roubar coisas importantes do oponente, né? Desde artefato, ou enfim, uma criatura de fato que seja um problema, né? Você consegue nerfar, né? Fazer essa troca aí. E você também consegue nerfar os artefatos do oponente, que é muito importante com mais um dele. Se o oponente faz um forninho da bruxa lá, você consegue transformar ali num Elk 3/3, o que é bem importante, né? E o menos 5 dele rouba a criatura, que é uma beleza. Então ele é todo errado, galera.
Isso aqui no limitado, por exemplo, se você bota em jogo é meio que impossível do oponente ganhar, porque o oponente vai passar o jogo inteiro tentando tirar o oco, enquanto você está preocupado só em derrotar o oponente. Então o oco ele era bem OP e foi um dos motivos aí dele ser banido em vários formatos. Próximo card da lista aqui é o Teferinho. O Teferinho é o único de todo... A pesquisa que eu fiz, ele é o único que aparece no top 10 dos 2 blocos de Standard que a gente teve. No Standard lá de M19, ele estava no top 10, e aqui no Standard de Guerra da Centelha, ele está no top 10 também, pessoal. Então o Teferinho aqui é muito forte, marcou uma presença muito grande. E ele foi um divisor de águas do como os controls trabalhavam no metagame. Antes do Teferinho, quando a gente só tinha o Teferão, o problema era que o Esper ele controlava muito, né? Ele anulava muito, fazia o terror. Quando o Teferinho entrou no game, galera, entrou no metagame de fato, os decks control pararam de usar Absorver, Veto de Dovin, que eram os principais counters que a gente tinha. Por quê? Porque como todo mundo estava usando Teferinho, não dava mais para ficar anulando. Então não valia a pena você ficar gastando slot do seu deck com anulações. Então o Teferinho foi meio que um divisor de águas que mudou muito a forma como os controls trabalhavam no formato, né? E até hoje a gente ainda vê menos counters no formato. Eles estão começando a voltar agora, né? Por mais que ainda tenha Teferinho, a abundância de Teferinho reduziu, temos bem menos Teferinho no meta agora, né? Então, graças a isso, vai entrando uns Veto de Dovin por aqui, um Absorb por aqui, né? O Temur e até mesmo o Simic Flash usa muito counter, né? Izzet Flash também. E o Teferi, esses decks estão meio que preparados para lidar com o Teferinho, né? A gente tem counters hoje que trabalham bem contra o Teferinho, enfim. E o Teferinho, além de ser esse divisor de águas, ele fez com que o meta mudasse várias vezes até se adequar aí com o cenário ideal. E o Teferinho tem 24,6% do meta aí de 2019, né? De aparições do top 8. Ginete Homicida é o próximo aqui da nossa lista. Ele, comparado com o que foi o Desprezo de Vraska, né? No primeiro bloco, ele está muito à frente. Se não me engano, o Desprezo de Vraska tinha uns 19, 20% no metagame. Já o Ginete tem 25,4%, né? E ele é bem mais recente que a Vraska, ele ficou bem menos tempo no meta, né? E ele já teve essa presença bem mais forte. Eu não julgo o valor da carta por si só ser melhor que o Desprezo da Vraska. O que eu julgo é, na época que existiu o Desprezo da Vraska, a gente meio que só tinha o Golgari ali aproveitando essa carta. Hoje, o Ginete está em várias listas, né? A gente tem ele em Grixis, a gente tem ele aí no Jund, a gente tem ele no Rakdos, que são todos decks que ocupam uma bela fatia do metagame. Então o Ginete, ele está presente no metagame porque a Color Pie dele, né, tá mais forte. Então é por isso que tá tendo uma abundância aí de Ginete Homicida no metagame. A gente já enfrenta o oponente ali com preto, já tem ideia que vai rolar um Ginete, né? Então é por isso que ele tá aí. Ginete fantástico também, né? Ele consegue destruir Planeswalker criatura, custando apenas 2 de vida seu, por um custo 3 de mana, que é muito bom. E depois você bota um token em campo ali, um token não, ele, né? Um zumbi 2/3 ali, que consegue ficar bloqueando aí, te dando vida, que é bem legal. E é o Cavaleiro, a gente pode esquecer disso, ele gera uma interação legal com a tribo. Próximo card aqui na nossa lista é a Nissinha, galera. Agora a gente vai começar a ver o top 5, né? E a gente sabe que 2019 foi o ano do verde. O verde perdeu a linha total. A gente teve que banir muita coisa verde para o metagame ficar mais saudável. E a Nissa é um dos cards verdes aí que está com uma maior abundância, né? Maior presença no metagame agora. E ela tem 28,7% do meta. A Nissa ganhou mais destaque nesse segundo standard do ano. Lá nos primeiros 6 meses, ela não era tão expressiva. A galera usava mais ela para decks mais forfanzão, tipo o Mono Green, como é que eles chamavam? Que usava só card incolor e tal, que era o... Ah, deu branco agora, mas enfim, ela jogava só em listas Mono Green pra rampar mana, fazer uma baguncinha, e um outro deck assim, tipo Bunt, Simic, tentavam encaixar ela, mas ela não era tão expressiva assim. Ela começou a ganhar muito força agora, 6 meses pra cá. Ela ganhou muita representatividade, ela está jogando os principais decks do metagame, como é o caso do Simic Ramp, Simic Flash, né? Ela é muito forte, pessoal. E aí ela está conseguindo abocanhar uma bela percentagem do nosso metagame standard. E ela com certeza é um dos melhores cards que a gente teve no ano, né? Ela é um ramp absurdo, ela é um condition absurdo, ela gera board, ela faz tudo, ela é completa, então é muito forte e conquistou uma bela pedacinho do metagame. Próximo card aqui na nossa lista, verde também, né? Nosso quarto colocado é o Ganso Dourado, pessoal. Que é a carta que veio para substituir o Elfos de Llanowar, já que a Wizard falou que não teríamos mais Dork Drop 1, então eles colocaram um Ganso, que ele é mais nerfado, né? Afinal,
ele tem uma dificuldade de ficar gerando mana várias vezes. Porque ele entra turno 1, turno 2 você até consegue jogar uma coisa de custo 3, mas aí depois o ganso fica meio inutilizado até você gastar 2 manas, virar ele e conseguir gerar outra comida, né? Então o ganso é geralmente para early game, para ramp, ele é um tiro só, ele só vai rampar uma coisa e depois ele vai começar a dar valor só lá pro turno 4, 5, né? Quando você conseguir por conta própria gerar mais comida ali, um valorzinho com o ganso. O ganso comba muito bem com um encantamentinho lá, que toda vez que você estoura uma comida, você pode pagar um, olhar as duas do topo e colocar uma na sua mão, né? E isso é muito bom porque o ganso você pode virar ele, sacrificar a comida, aí quando no momento que você sacrifica a comida, você desencadeia o encantamento, aí você já paga um com a própria mana que o ganso gerou, vai olhar duas do topo e pôr uma na mão. Então o ganso gera um combo bem legal aí, principalmente nos decks de food, né? Jund, Gru, e até mesmo no Golgari, né? Dá pra fazer toda essa baguncinha aí com o ganso dourado. E a bocanha 31,6% do meta, galera. Próximo card aqui da nossa lista, né? É o Druida do Paraíso. Tá? O Druida do Paraíso é um Dork muito forte, principalmente para enfrentar decks control, porque ela não toma remoção pontual e aí é garantia de que você vai fazer seus ramps tranquilamente, né? Ela é ótima para trabalhar ali com Krasis, é ótimo para trabalhar com uma Nissa, que você quer fazer no turno 3, 4, então ela é um dos melhores Dorks que a gente já teve no Magic, porque assim, Dork com resistência à magia era algo que, bom, eu de cabeça não lembro de ter visto algo assim. Então, isso aqui foi um ponto bem certeiro e fez com que o verde também ganhasse uma resiliência muito forte para poder rampar com segurança contra decks control, né? E agora aqui o próximo card da nossa lista, né? Digníssima Krasis, tá? Nosso segundo lugar é a Krasis Droid. Eu não vou falar que ela é verde, mas ela é meio verde, né? A Krasis ela gera muito valor e ela jogou muito nos 2 metagames standards que a gente teve esse ano. Tanto nos 6 primeiros meses do ano e nos 6 meses de agora. Ela já chegou a participar de decks temáticos com portão, ela já chegou a participar aí em decks Simic com ramp, com flash, ela já participou até mesmo aí de Bunch, né? Na época, no começo do ano eu jogava muito em Bunch, né? Então a Krasis é muito, muito forte, galera. E hoje ela está se sagrando aí no deck que é o Simic Ramp e também no Simic Flash. Ela joga nas duas listas e faz um excelente papel ali, principalmente em Mirror, onde seus oponentes têm muitos counters, né? Simic Flash no caso. Se você está jogando contra o Simic Flash, você sabe que o oponente vai anular quase tudo que você vai fazer. Porém a Krasis, ela reabastece a sua mão mesmo sendo anulada. Então você volta para o jogo e consegue muitas vezes sair na frente do Simic Flash, graças a essa belezinha aqui, que está conseguindo 34,7% do meta. E galera, em primeiríssimo lugar, adivinha quem que está aqui? Adivinha a cor da carta que está aqui em primeiro lugar? Vou dar uma dica para vocês. É verde. E outra, foi banida. Sim, estou falando de Era Uma Vez. Era Uma Vez foi o card mais utilizado ever. Ele tem quase 40% do metagame, né? E, igual o Oco, galera, ele ficou pouco tempo porque foi banido também, né? E um ponto estranho aqui, é para vocês terem uma ideia, o Era Uma Vez era uma carta tão, mas tão usada, que ele ficou nem 2 meses direito no metagame e ele abocanhou 37,8% do meta. Ele jogou muito mais que o Oco. Então assim, eu por exemplo tomei um susto quando eu vi o Era Uma Vez sendo banido, mas vendo esse número agora, eu começo a pensar, caramba, quase metade do metagame usava o Era Uma Vez. Era tipo, era mana era uma vez, mana era uma vez. Era muito comum essa jogada. Então cria um negócio engessado, chato, mostra que a carta é OP, né? A galera tava splashando muitas vezes verde para tirar vantagem disso aqui, né? Isso aqui é meio que um, sei lá, um brainstorm que custa 0, tipo, para decks específicos, né? Porque só pega criatura ou terreno. Isso aqui é absurdo, né? Não era pro verde fazer um advantage tão louco desse aqui por 0 manas, né? Então o Wizards teve que banir, né? Uma carta que tava com presença absurda no meta. Estava gerando muito valor para color pies específicos, então acabou sendo banido. Essa carta é muito forte, né? Durou pouco, infelizmente, e está sendo banido assim por pouco em vários formatos. A Wizards realmente perdeu a linha, né? Com a cor verde, né? O verde dominou mesmo. Baniu Era Uma Vez, baniu o Oco, e mesmo assim o verde continua aqui ocupando o nosso top 10 do metagame atual, né? Então o Era Uma Vez está aqui e não vai jogar mais no Standard, né? Mas de qualquer forma, ele marcou a presença e deixou sua marca, seu legado, como o card mais utilizado, mais apareceu em top 8 de 2019, né? Bom, pessoal, então, esse foi o nosso top 10. E aí, você encontrou algum card aqui que você estava imaginando que apareceria?
Deixa aí nos comentários, quero muito ouvir a sua opinião. Bom, então eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tanto quanto eu. Foi muito divertido fazer uma recapitulada do que foi o ano de 2019 aí pra gente, com o Magic Arena. Gostei demais de estar com vocês nesse ano. Foi um ano muito legal pro canal, com vídeos, lives fantásticos, não é mesmo? Então, eu quero deixar agradecimento a todos vocês que passaram esse ano aqui comigo. Muito obrigado. E lógico, se você tá feliz e tá curtindo o canal também, já deixa seu like aqui, se inscreve se você ainda não tá inscrito. E aproveita para mandar esse vídeo no seu grupão do WhatsApp para trazer a galera para cá, combinado? Lembrando que a gente tem a nossa parceira X-Plays, que o link eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem usar lá o cupom BLACKERLOTUS, vocês vão ter 5% de desconto na sua compra, então aproveita. Natal tá chegando, ainda dá tempo de você comprar um presentinho maroto por lá com o cupom da BLACKERLOTUS. Beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos aí pela força. Quem quiser, agora a gente tem um clube aqui da BLACKERLOTUS, né? Tem um botão aqui embaixo do vídeo escrito Seja Membro. Você pode clicar ali e ver as recompensas iradas que você recebe só por se tornar membro do canal. Tá bom? Vê ali o que você acha. Quem sabe se não se torna membro aí do canal, a gente até participa aí do grupo secreto da BLACKERLOTUS e troca altas ideias. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. E BLACKERLOTUS desligando!